Numa dessas eu tive lá um nervoso, me desestabilizei. Enfim, me deram o diagnóstico de borderline. Daí o meu pai, ele veio até mim no notebook, né? Eu tava na clínica Bairral. Ele ia te visitar, Sim. teu pai, tá. Daí ele sentou e falou assim, ó, Nicole, senta aqui que você foi diagnosticada e olha esse vídeo aqui, seu diagnóstico. Daí eu comecei a olhar um vídeo seu e daí você falava, deu, faz sentido, é isso. Eu me lembro, assim, quando eu resolvi escrever sobre borderline, primeiro ninguém falava de borderline. Eu falei, não é só isso, tem mais alguma coisa, essa coisa. E eu fui estudando, falei, caramba, é border. Tá bom, mas aí depois eu falei, gente, eu tenho que escrever sobre isso, porque não tem, as pessoas não falam, é como se eles não existissem. Exatamente, é como se eles não existissem. Exato. Tipo assim, jogou pra debaixo do tapete. Exato. Joga pra debaixo do tapete. São mais de 2 milhões de borders que existem, não o é que eu meia acho, dúzia. O que eu acho que é muito mais. Porque é 2 milhões no Brasil subdiagnosticados. Sim, exatamente. E esses dados são de 2013. Sim, eu tô falando um dado aqui que é o que a gente tem. Exatamente. Se você for pensar que eu acho que pelo menos 50% a mais. Pelo tanto que eu vejo de gente que eu falo assim, não é possível que a pessoa não tenha visto. E eu me deparei com um diagnóstico de border com uma amiga minha, que era super amiga, até que uma vez ela deu uma explosão, me ligou, e eu tive que socorrê-la. Quando eu cheguei, tinham 6 PMs segurando, ela quebrando tudo. E não segura? E não segura. E aí eu só sei que teve uma hora, tudo foi resolvido, né? A gente chamou advogado, Depois eu falei assim, gente, como é que eu não me toquei que ela é border? Esses anos todos. Aí eu me senti mal, mas mal. Falei, nossa, ficava como se fosse assim. Até escrever um livro. Porque ficava assim, ai, pronto. Lá vem a Vicky. Eu me senti, caiu aquela ficha. Eu falei. A informação que eu trago é para as pessoas poderem entender. As pessoas não entendem e eu entendo o porquê que elas não entendem. Sim, claro. Eu entendi porque eu não entendi. Porque eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Sim, eu não podia desconfiar de uma coisa que nunca... É um gênio forte. A gente vai colocando uns adjetivos. Vai se encaixando em alguma coisa. É difícil. Exatamente. É barraqueira. E aí eu fui ver que, por exemplo, a impulsividade, né? Que é uma característica. Aí eu fui ver com essa amiga, todas as vezes que teve algum disparar de acesso de fúria, de raiva, era reloginho você ver o deflagrador. Aí a pessoa fala, mas isso não é motivo. Eu falei, gente, é motivo para ela. Senão você seria border. Agora, se você não consegue olhar e ver que tem um reloginho, tá, aconteceu isso, como é que estava aqui? Logo aqui, que é diferente da impulsividade TDAH. A impulsividade do TDAH é o tempo inteiro. Né? Tipo assim, eu era uma pessoa que eu falava umas besteiras, mas assim, por quê? Porque não era porque ninguém me provocou, não era porque eu me sentia rejeitada, era porque eu tinha... Entendi. É diferente, não é uma impulsividade engatilhada ou programada. De vocês é uma impulsividade reativa. Reativa. Do TDAH não é. Não é mesmo. TDAH é capaz de comprar 2 vezes a mesma roupa porque impulsivamente comprou e esqueceu que comprou. Sério? É sério. É sério. É diferente. E você dá a virgem o troço. Isso já aconteceu comigo. Nada demais, não era uma compra, nada demais. Comprei uma blusa, ai que linda, adorei. Botei lá. Saí. É Agora, eu sou fiel, né? Porque eu saí, vi a mesma cor, comprei. Aí quando eu cheguei em casa, a empregada, você já tem essa blusa? Eu falei, jura? Não tem. Não tem. Nossa, não. Aí ela foi lá, tá aqui. Desatenção. Aí eu falei assim, muito comum. Fica. Ela, não, mas tá da etiqueta. Eu falei, mas já perdeu o prazo. Porque eu comprei isso tem 2 meses. Eu esqueci. É totalmente diferente, entendeu? Mas tem uma explicação, entendeu? Exatamente. Tudo tem uma explicação ali. Mesmo que seja difícil para outros entenderem. Sim. Mas tem. Tem, sempre tem. A motivação tem. Gente, quando eu faço uma agressão física, o que eu tava querendo? Eu queria agredir a pessoa de fato? Era isso que eu queria fazer? Não, eu vou traduzindo. Ou eu tava me sentindo rejeitada, tava me sentindo abandonada. Você começa a ver por esse ângulo.
É mais difícil pra gente, claro, que quem não é border, então assim, tem gente que fala assim, você não falou direito. Eu falei, talvez não tenha falado direito mesmo, mas fiz todo o sacrifício possível para pelo menos trazer o assunto. Porque antes era tipo assim... Sim. Bipolar. Exatamente. Aí eu falei assim, como bipolar? Não responde Exatamente. ao que o bipolar responde. Eu não sei se eu teria página se não fosse você, de fato. Porque quando eu vi o vídeo ali, daí eu comecei a minha saga de saber. De buscar. De buscar. Só que buscar é diferente de aderir ao tratamento. Totalmente. Tá? Porque, então, tô com 30 anos, desde os 22 eu sei. Então, são 8 anos aí, sabendo minimamente... No primeiro momento, você não aderiu, mas você foi entender. Eu posso dizer uma coisa? Sim. É por aí o caminho. Nunca adere no primeiro Exatamente. momento. Não espere. Mas você foi entender. Não adere. Fui. Eu falei, deixa eu ver. Se lembra quando você começou a tratar border? Teve um dia que ele falou, fulano sumiu. Foi. Tudo bem, fica tranquilo. Ela vai aparecer. Ela vai voltar no tempo dela. Não, mas o que eu errei? Você não errou. Foi nada. Ela tá digerindo. Leva uma um interpretação. tempo. Às vezes 3, 4 semanas e voltava. Às vezes uma ressaca da sua terapia, assim, uma ressaca com ela própria. Não pode ser muita coisa, isso mas alguma coisa é. Isso a gente pra tenta ela hoje. Sim. Hoje a gente tenta até passar isso, né? Assim, para aluno, estagiário, acadêmico nosso, porque às vezes é difícil. Eu tive uma boa professora, mas no primeiro momento, gente, o que eu fiz? Mas não fiz nada. E eles voltam mesmo. E voltam. Não, eu tô digerindo. E volta. Exatamente. Uma ligeira interpretação. Mas aí vamos seguir. Vamos lá. E com 22 você teve o diagnóstico, mas com certeza não foi aí que você eu acho que é muito difícil você receber e falar assim, tá bom, então me explica aqui, eu vou tomar as medicações, eu vou fazer a terapia. Eu não acredito. Eu vou mudar a minha condução de vida, porque... Eu nunca vi um paciente de border que tenha feito esse processo. Então, no primeiro momento, é dolorido para eles. Eu acho que é impossível, assim, a pessoa receber que é borderline e aderir tudo que precisa ser feito. As mudanças é muito sobre a maturidade também. E muito sobre a dor, né? Que você vai melhorando, porque você vai apanhando. Eu fingi muitos anos da minha vida que eu não era borderline. E quanto mais eu virei as costas para esse diagnóstico, falei assim, cada vez você caía. Não é comigo. Quanto mais eu virava as costas, mais border eu era. Mais regulada eu era. Então, quando eu peguei e aceitei, falei, tá bom, é comigo, eu tenho, e eu quero melhorar. Eu não aguento mais viver nessa panela de pressão desregulada. O que eu faço para amenizar, para baixar o fogo, para isso aqui não explodir sempre? O que precisa fazer? Que eu vou fazer.